Aqui começa uma jornada pela saúde do coração sobre como assumir o controle da pressão arterial. Mas será que uma jornada assim pode mesmo transformar a saúde de alguém? É o que a gente vai ver. Para pressão alta, as melhores ferramentas não estão na farmácia, viu? Estão nas escolhas do dia a dia. Nossa jornada começa com a primeira missão, o controle de peso, um caminho para um coração mais leve. O sobrepeso é definido pelo IMC, o Índice de Massa Corporal, e também pela medida da cintura. E olha só a recompensa. Cada quilo a menos pode baixar a pressão sistólica nesse tanto aí. Agora, vamos para o segundo capítulo. A missão aqui é a alimentação, o combustível certo para o corpo. O primeiro passo é controlar o sódio. A meta é não passar de 2 gramas por dia. E o resultado? Uma bela queda na pressão sistólica. Vale a pena, né? Agora, a busca é por um tesouro chamado potássio, encontrado em frutas, vegetais e legumes. E olha o efeito do potássio. A redução na pressão é ainda maior. Impressionante, né? O último desafio deste capítulo é moderar o álcool, porque o excesso também aumenta a pressão. Para quem bebe muito, cortar o consumo pela metade já causa essa baita redução na pressão sistólica. Falando em dieta, temos 2 planos famosos, a DASH e a Mediterrânea. Ambas são super potentes. Beleza? Com a alimentação em dia, vamos para o capítulo 3. Agora é a hora do movimento. Mas, tem diferença, viu? Atividade física é qualquer movimento. Exercício é algo planejado, estruturado. Se movimentar regularmente, principalmente por lazer, já reduz bastante o risco de desenvolver hipertensão. O plano de treino é simples. A base é o aeróbico, depois adicionamos resistência. E, claro, nada de ficar parado. Bom, agora a jornada fica mais interna. É sobre construir uma fortaleza contra o estresse. Técnicas como o mindfulness, a atenção plena, ajudam a reduzir o estresse e, consequentemente, a pressão. E o resultado é bem expressivo. Olha só essa queda na pressão sistólica com programas de mindfulness. E mais, cultivar perdão, gratidão e otimismo também ajuda. O impacto na pressão sistólica é gigante. Mas claro, ninguém faz essa jornada sozinho, né? É fundamental ter uma rede de apoio. Essa rede inclui médicos, nutricionistas, psicólogos, uma equipe completa para ajudar a chegar lá. Viu só? Essa jornada pela saúde é totalmente possível. Agora, a pergunta é, qual vai ser o primeiro passo? Oi, pessoal. Sabe, quando a gente fala em pressão alta, quase sempre a primeira coisa que vem na cabeça é remédio, não é? Mas e se eu dissesse que as ferramentas mais poderosas para colocar a pressão nos eixos já estão ao nosso alcance no nosso dia a dia? Pois é exatamente isso que vamos explorar hoje, as mudanças de estilo de vida que podem, de verdade, transformar a nossa saúde. Essa pergunta é o nosso ponto de partida. A ideia aqui, claro, não é descartar os medicamentos de jeito nenhum. A questão é entender que eles são só uma parte de uma estratégia muito maior. A verdadeira base, o alicerce para o controle da pressão, está nas nossas escolhas diárias. Vamos ver como é que isso funciona na prática? Então, vamos lá. A gente começa pelo que os especialistas costumam chamar de um desafio silencioso. Aqui, o nosso foco são as medidas não medicamentosas, ou seja, tudo aquilo que a gente pode fazer antes de pensar em remédios. Pense nelas como a nossa primeira e mais importante linha de defesa para a saúde do coração. Nossa jornada começa com 2 passos que são, assim, fundamentais. São verdadeiros pilares para construir uma saúde mais forte. Dizer adeus ao cigarro e gerenciar o peso. Olha, nesse ponto não tem meio termo. Parar de fumar é essencial. Isso vale para tudo, tá? Cigarro, narguilé, cigarro eletrônico, tudo entra nessa conta. O fumo danifica os vasos sanguíneos e acelera o coração, o que aumenta diretamente o risco cardiovascular. Por isso mesmo, largar esse hábito é uma das decisões de maior impacto para a saúde. Agora, vamos falar de peso. A conexão aqui é impressionante. Dá uma olhada, entre 60% e 77% das pessoas com obesidade também têm hipertensão. Sabe por quê? Porque o excesso de peso faz o coração trabalhar dobrado para conseguir bombear o sangue pelo corpo. E esse esforço extra, o que ele faz, eleva a pressão naturalmente. E a gente pode pensar, nossa, mas é tão difícil perder peso. Mas calma, o impacto é enorme, mesmo com uma meta que parece pequena. O foco inicial é a perda de apenas 1 quilinho. E olha só o resultado direto disso. Para cada quilo perdido, a pressão arterial pode cair cerca de 1 milímetro de mercúrio. Esse mmGh é a unidade que mede a pressão, sabe? E aqui estamos falando da pressão máxima, a sistólica, que é a força do sangue nas artérias quando o coração bate.
É a prova clara de que pequenas mudanças geram, sim, grandes resultados. Bom, depois do peso, vamos para o nosso combustível, a nutrição. E a ideia aqui não é falar de dietas super restritivas, nada disso. É sobre como usar o poder dos alimentos a nosso favor. Muitas vezes a gente acha que o grande vilão da pressão alta é o saleiro que fica na mesa, né? Mas a verdade é que, na maioria das vezes, cerca de 75% do sódio que a gente consome vem escondido. Ele está lá, nos alimentos processados, nos ultraprocessados. E isso muda tudo, porque o nosso foco precisa ser nas prateleiras do supermercado. Então, como a gente pode reduzir esse sódio de forma prática? O caminho tem 4 passos bem claros. Primeiro, ter uma meta de menos de 2 gramas por dia. Segundo, usar e abusar de temperos naturais para dar sabor. Terceiro, vale a pena considerar aqueles substitutos de sal com potássio. E o mais importante, virar um verdadeiro detetive de rótulos para achar o sódio escondido. E olha só, na luta contra o sódio, a gente tem um grande aliado, o potássio. Pensa que eles são uma balança. Enquanto o sódio aumenta a pressão, o potássio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e a eliminar o excesso de sódio do corpo. E o melhor é que ele é encontrado em um monte de coisa gostosa e saudável, como frutas, vegetais e grãos. Aqui, a gente vê o poder de 2 padrões de alimentação bem famosos. A dieta DASH, que foca em frutas, vegetais, grãos integrais, pode reduzir a pressão de um jeito tão significativo que o resultado chega a ser parecido com o de um medicamento. Já a dieta mediterrânea, com bastante azeite de oliva e peixe, também traz muitos benefícios. O segredo das duas é o foco em comida de verdade, alimentos naturais, ricos em nutrientes que protegem o nosso coração. Agora, vamos para um pilar que literalmente nos coloca em movimento, atividade física. E aqui a ideia é pensar nela não como uma obrigação, mas como um verdadeiro remédio natural para o corpo e para a mente. E aqui é importante a gente fazer uma distinção. Atividade física é qualquer movimento do dia a dia, tipo caminhar até o mercado ou subir escadas. Já o exercício físico é algo planejado, estruturado com um objetivo, como uma sessão de corrida ou de musculação. É esse exercício planejado que traz os maiores benefícios para o controle da pressão. E quais são as recomendações? Bem, a ciência mostra que a combinação ideal é de exercícios aeróbicos, como caminhada ou corrida, com um exercício de força, como a musculação. Os aeróbicos fortalecem o coração, enquanto os de força melhoram a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Juntos, eles formam a dupla perfeita para o controle da pressão. Até agora, a gente falou bastante do corpo, mas a jornada pela saúde também é interna. Vamos entender como a nossa mente e as nossas emoções, especialmente o estresse, têm um impacto direto na nossa pressão arterial. E a conexão é direta. O estresse crônico libera hormônios, como o cortisol e a adrenalina, que fazem o coração bater mais rápido e contraem os vasos sanguíneos. O resultado? A pressão sobe. Por isso, gerenciar o estresse não é luxo, é uma necessidade para a saúde do coração. E a ciência comprova o poder de cuidar da mente. Práticas como a meditação mindfulness, por exemplo, mostraram que podem reduzir a pressão arterial sistólica em até 6,6 mRg. Isso mostra que acalmar a mente tem um efeito físico, real e que pode ser medido no nosso corpo. Uma das ferramentas mais simples e poderosas para isso é a respiração lenta. Apenas 15 minutos por dia, seguindo um ritmo de inspiração e expiração bem controladas, podem ajudar a acalmar o sistema nervoso e, como consequência, a reduzir a pressão arterial. Essa jornada de mudança de hábitos pode parecer um grande desafio, e é por isso que é muito importante lembrar que ninguém precisa fazer isso sem ajuda. O sucesso, muitas vezes, depende de uma abordagem em equipe. E essa é a equipe dos sonhos da saúde. Cada especialista contribui com uma peça do quebra-cabeça. O médico diagnostica, o nutricionista ajusta a alimentação, o profissional de educação física orienta os exercícios e o psicólogo ajuda a gente a lidar com o estresse. Juntos, eles criam um plano de cuidados completo e personalizado. E o resultado desse trabalho em equipe é impressionante. Estudos mostram que com uma abordagem assim, com vários profissionais, a taxa de controle da hipertensão pode chegar a quase 70%. Isso prova que esse cuidado integrado não é só uma boa ideia, é a estratégia mais eficaz para alcançar o sucesso. E assim chegamos ao fim da nossa conversa, mas quem sabe no começo de uma nova jornada. A gente viu que o controle da pressão arterial vai muito além dos remédios. Está na comida, no movimento, na forma como respiramos e na equipe que nos apoia. A pergunta agora é: qual será o primeiro passo? A escolha de começar está nas nossas mãos.